Olá pessoal, a gente vai falar hoje da habilidade 5 de matemática. A habilidade é F05MA11. O que essa habilidade vai nos falar, pessoal? Ela vai buscar resolver e elaborar problemas cuja convenção em sentenças matemáticas seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. Tá, mas e aí? Na prática, o que seria? Na prática, a gente considera que essa habilidade vai falar o quê? Ela vai querer buscar o x da questão. Toda vez que uma operação me der o x da questão, que vai me falar o que eu tenho que buscar, eu vou estar falando diretamente dessa habilidade. Ela vai auxiliar o meu aluno a resolver problemas, e ela vai possibilitar que o aluno resolva esses problemas e que envolva uma variável ou uma incógnita, que seria o x da questão. A gente vai precisar descobrir o seu valor na questão, tudo bem? E a gente vai possibilitar que o aluno crie estratégias para que ele chegue à resolução desse problema. O que seriam essas estratégias? Tá, o que seriam as estratégias que o aluno vai usar para possibilitar resolver o X da questão? Ele vai buscar o princípio da igualdade, que a gente já vai falar daqui a pouco. A gente vai falar sobre a resolução de situações problemas. A questão vai me dar um problema e o aluno vai ter que me interpretar esse problema para poder chegar à incógnita e conseguir resolver, tudo bem? Qual é o objetivo dessa habilidade? Ela vai resolver situações problemas com termos desconhecidos, o X da questão, reconhecendo a equivalência em adição e subtração, certo? E para encontrar o X da questão, vai ser muito simples, porque o aluno vai conseguir buscar entender a questão, ele vai possibilitar, criar estratégias para isso, vai fazer com que meu aluno pense acerca disso e vai criar no aluno aquela questão do eu pensar na questão e tentar resolver ela. Porque quando a gente se fala de quinto ano, é necessário que a gente... Quando falamos de quinto ano, é necessário a gente entender que o meu aluno já consegue ter aquele senso de pensar na questão e tentar resolver. Então, a gente como profissionais da educação, precisamos criar estratégia que possibilitem ele a resolver esse problema. Então, essa habilidade ela é justamente fazendo isso, fazendo com que o meu aluno pense, crie estratégias e resolva disso da melhor forma possível. Ele vai conseguir usar operações inversas, que a gente já vai comentar daqui a pouco, que seria a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação, e vai possibilitar nele aquele senso crítico de ver que tem um problema ali e que eu preciso resolver. Então, quando eu falo dessa habilidade, eu falo diretamente disso, de encontrar o X da questão de uma forma que o meu aluno entenda, de uma forma clara, e nós, como profissionais de educação, precisamos passar isso de uma forma que o aluno consiga entender da melhor forma possível, tudo bem? E como que foi selecionada essas atividades para os alunos resolverem? E como que a professora fez a metodologia dela? Bom, foram realizadas atividades que aconteceram após uma explicação detalhada da professora. A professora chegou, explicou a competência e o assunto trabalhado, que seria a unidade de álgebra, tudo bem? Tá, mas como é que foram selecionadas as atividades e como se sucedeu a sua metodologia? Bom, a realização das atividades aconteceu após uma explicação detalhada da professora. Então, ao primeiro modo, a professora iniciou a aula explicando sobre habilidade, explicando sobre álgebra, explicando sobre os termos desconhecidos e fazendo com que o aluno entenda acerca disso, certo? E a partir disso, a professora foi explicar como foi feita a resolução das atividades. Primeiro ela vai dar exemplos, como eu vou fazer daqui a pouco, e vou explicar como cada um funciona, como funciona na prática. E a partir disso, a professora iniciou com explicação acerca das habilidades trabalhadas e foram aplicadas propriedades numéricas para operações equivalentes. A partir disso, os alunos receberam uma apostila contendo 4 questões, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e que tiveram uma aula para finalizar após a professora corrigir. E aí a gente entra na questão do tempo, né, que é o tempo estimado. Tempo estimado em sala para a realização das atividades. Bom, a princípio a professora vai usar uma aula de 45 minutos para tentar explicar tudo e mostrar exemplos. A partir disso ela vai dar 45 minutos, uma aula, para que o aluno consiga resolver as 4 questões. E no meio disso ela vai continuar passeando na sala, vendo aonde que o aluno tem dificuldade e fazendo com que ele entenda as estratégias que serão usadas para resolver esse problema. E a partir disso, depois que terminar os 45 minutos, que seria uma aula, ela vai entrar com a correção. Debate e resolução das atividades. Bom, vão ser utilizados a interpretação do texto base, que é a contextualização da questão em si, e a gente vai isolar os dados, que a gente vai explicar para os alunos como é que vai funcionar esses dados. Eu vou ler a questão, vou entender e vou isolar esses dados para poder resolvê-la. E em seguida, ela vai iniciar o processo
E a partir disso, eu vou iniciar o processo de montar a operação em si. Eu vou fazer com que o meu aluno monte a operação, x é igual, a gente vai falar sobre isso, e ele vai utilizar os recursos algébricos para solucionar esse problema. Bom, gente, como todo mundo entenda, a gente vai falar sobre encontrar o termo desconhecido, certo? Então, para isso, a gente vai aplicar as operações inversas. O que seriam as operações inversas? Seria a coisa bem simples de entender que a adição, quando for uma adição, eu aplico a subtração. Quando for a subtração, eu vou aplicar a adição. Quando for a multiplicação, eu vou utilizar a divisão. E quando for a divisão, eu vou utilizar a multiplicação. É necessário que o aluno entenda isso, porque isso será a base do estudo dele. Será a base de como que ele vai resolver essas questões, certo? Bom, pessoal, para resolver encontrar o x é bem simples. Colocando na prática, a gente vai fazer com que o aluno entenda a questão como eu havia falado, né? Sobre o inverso de cada um. Então, quando eu falo aqui de adição, eu vou resolver através da subtração, certo? Então, aqui eu tenho um probleminha. Eu tenho uma incógnita, que seria o termo desconhecido, que a habilidade vai falar, e uma soma, certo? Uma adição. Então, esse valor aqui, que eu vou chamar de x, mais o 23 é igual a 67. Sabendo disso, para que o aluno resolva, eu vou fazer a situação seguinte. Eu vou colocar o meu x, que é a minha incógnita, dessa forma, e o 67, ele vai subtrair com o 23. E eu vou encontrar o resultado de 44. Então, eu já entendo que a minha incógnita é 44. Para saber se está correto, eu vou só substituir. Porque se eu considero esse valor aqui igual a esse aqui, quando eu entendo que esse valor é igual a esse aqui, eu substituo. Então, esse daqui vai ser 44 mais 23 é igual a 67. Então, o meu resultado está correto. Então, eu usei na adição uma subtração, certo? E a gente vai fazer o inverso. Aqui, a gente tem uma subtração, que seria o meu valor, que eu não tenho ainda, que eu vou descobrir, menos 45 é igual a 94. Para resolver, eu vou usar a adição. Então, eu venho aqui 94, o 45 que estava negativo vai sair positivo, então vai ser uma soma. 94 mais 45 igual a 139. Então, o meu x da questão é 139. Mesma forma. Para mim saber se está correto, eu venho aqui, 139 menos 45 igual a 94. Então, eu sei que essa questão aqui, o 139, ele vai se encaixar aqui, porque esse aqui vai ser igual a esse aqui, certo? A partir das questões anteriores, a gente vai falar agora de multiplicação e divisão, que seria o mesmo esqueminha das operações inversas. Quando eu tenho um número aqui que é multiplicado, então 12 vezes o número que eu ainda não tenho, é igual a 96. Então, o que o meu aluno precisa descobrir? Isso daqui. E a gente vai explicar para ele da seguinte forma. Que esse número aqui, que eu vou chamar de x também, ele vai ser encontrado a partir da divisão entre 96, que ele está aqui, o resultado, dividido por 12. Então, 96 dividido por 12 vai me dar o resultado de 8. Mas como que eu vou saber se está certo? A mesma situação, porque 12 multiplicado por 8 é igual a 96. Agora, a gente vai resolver uma questão que foi uma das questões dadas aos alunos para resolver a partir da habilidade. Então, a gente vai ler aqui, ó. Luciana estava participando de uma venda de bombons na escola. Ela tinha 420 bombons. Então, esse valor eu já tenho, 420. E ganhou mais, né? Adição. Mais alguns de sua amiga Paula para ajudar na venda. Quando ele fala mais alguns, ele não me dá a quantidade. Ele só fala que foi alguns. Ele não me fala a quantidade. Então, esses alguns automaticamente já viram meu X da questão. Mais alguns para vendas. Para ajudar na venda. Ao todo, Luciana ficou com 600 bombons. Eu sei que meu total é 600, certo? Então, quantos bombons Luciana ganhou de sua amiga? Encontre o valor que está faltando. Se 420 mais X é igual a 600. Eu já até dei uma ajudinha bem aqui assim. Beleza? Então, vamos tentar montar a atividade. 420 mais o x, que eu não sei. Então, como eu sei que é uma adição, eu monto a questão, monto a problemática, certo? E eu venho encontrar o valor de x. Então, eu vou isolar o x. E como aqui eu estou falando de adição, eu vou usar uma subtração para resolver. Então, vou usar o 600 menos o 420, que vai me dar o valor de 180. Então, eu já sei que esse 180 é igual a esse daqui, ó. Então, para ver se está correto, o aluno vai pegar o 420, vai somar com o resultado que eu encontrei do x, que é 180, que vai me dar o resultado de 600. Então, a questão está corretíssima.
Seguindo para a próxima questão, a gente vai ter outra problemática, que seria essa daqui. A Adriana comprou 45 canetas, sendo que essas canetas são vendidas em pacotes com 3 unidades. Então, o meu aluno já tem que ele tem o total de 45 e que ela comprou canetas, mas não fala quantos pacotes foram, mas que esses pacotes vêm em 3 unidades, certo? Então, quantos pacotes a Adriana precisou comprar para totalizar suas canetas? Suas 45 canetas. Então, a gente entende que a quantidade de pacotes que a questão está me falando, na realidade é o x da questão. Então, a gente vai usar o quê? Multiplicação. Por quê? Porque ela está falando de 3, então eu vou ter que multiplicar por 3 para poder chegar ao resultado. Então, quando eu falo de multiplicação de pacotes que a questão está me falando, na realidade é o x da questão. Então, a gente vai usar o quê? Multiplicação. Por quê? Porque ela está falando de 3, então eu vou ter que multiplicar por 3 para poder chegar ao resultado. Então, quando eu falo de multiplicação de uma questão, eu vou resolver a partir da divisão, certo? Então, eu vou pegar a quantidade de pacote, que são 3, vou multiplicar pela quantidade que eu não tenho, que é a que eu quero encontrar, e eu vou... Agora, para resolver a questão, bastamos a gente fazer a divisão do 45 dividido para 3, que vai me dar o resultado de 15. 15 o quê? 15 pacotes, porque cada pacote vem 3 unidades, certo? Então, eu sabendo disso, eu entendo que 3, que é a quantidade de pacote, multiplicado por 15, que é quanto vem em cada pacote, é igual a 45. Então, eu tenho 45 canetas no total, certo? Então, esse 15 aqui, ele vai se encaixar exatamente aqui na minha incógnita. Então, exatamente aqui, eu encontrei o x da questão, certo? Então, pessoal, é isso que a habilidade 11 quis nos mostrar. Eu dei alguns exemplos, resolvi algumas questões, mas foi só um pouco, né, do que seria, na realidade, a habilidade. Tentei mostrar de uma forma clara, eu espero que todo mundo tenha conseguido entender isso, que tenha ficado claro que quando a gente fala dessa unidade, a habilidade 11, a gente está falando da unidade de álgebra, que é encontrar o x, e a gente sabe que se a gente, como profissional de educação, temos o dever de tentar mostrar para o nosso aluno de 5º ano, que a gente está falando de 5º ano, que isso é uma coisa simples e que ele consegue resolver de uma forma tranquila. A gente precisa fazer com que ele entenda de uma forma clara, para que mais tarde ele não sinta dificuldade tanto quanto algumas pessoas já estão sentindo, né? Porque a gente sabe que alguns já estão sentindo dificuldade. Eu senti dificuldade justamente por essa questão da interpretação. Então a gente vê aí a questão do professor ensinando de forma clara, da forma como o professor ensina, da forma como o professor passa isso, vai refletir lá na frente. Então, é isso.